Voltamos ao último bloco com a doutora Sandra Lengrober, promotora de Justiça e coordenadora de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Espírito Santo. Doutora Sandra, chamamos aí o último bloco falando sobre telefonia, mas antes, gostaria só que a senhora esclarecesse aquilo que falou no intervalo sobre a questão da audiência com credores e os pontos mais importantes que hoje estão sendo abordados, questionados pelo Ministério Público a essas empresas de crédito. Tá. Muito bem. Essa audiência que a gente mencionou, que está sendo realizada por PROCON, defensorias públicas em outros estados, e aqui a gente sabe que já é feita pelo PROCON Municipal de Cariacica, consiste em se chamar, convidar, em alguns casos até notificar, os credores daquele consumidor, todas aquelas empresas que têm créditos com ele, ou seja, que ele tem dívidas, né? Pedir para que essas empresas tragam aquilo, toda a documentação, e aí nessa audiência se busca um acordo no sentido de que se estabelecer um valor que caiba no bolso do consumidor. Ou seja, se propõe a diminuição de taxa de juros, se propõe um prazo maior de pagamento, e para se chegar de uma forma em que o consumidor consiga pagar, consiga a sua sobrevivência, consiga sobreviver, e ao mesmo tempo os fornecedores consigam receber. Então, é uma forma que a gente denomina do tratamento do superendividado, e na lei, inclusive, já existe uma regrinha que a gente considera muito importante, que é no sentido de consumidor se comprometer a, no período em que ele está fazendo este pagamento, acordado na audiência coletiva com os credores, de ele não fazer mais nenhum financiamento, para que aquilo não venha tumultuar a situação que está sendo organizada, né? Então é muito importante porque aquilo ali visa organizar a vida do consumidor e evitar consequências que a gente tem visto na prática, problemas sociais, problemas familiares, dos mais diversos. Então, as pessoas entram no estado de loucura, né? Ou aqueles que são mais irresponsáveis vão deixar para lá. Sim. Né? Mas tem muita gente que com isso pode ter já vimos casos de divórcio, já vimos casos de alcoolismo, de drogadição, já vimos várias situações porque o impacto emocional é muito grande, daquela impotência de conseguir pagar suas dívidas, é muito sério. Realmente muito sério, tem que ser tratado. Existe uma inter-relação também com o SPC, aí esses informantes de crédito, isso, com relação a isso, essas pessoas teriam que estar um pouco cerceadas de novos direitos para não causar uma nova bola de neve, né? Exatamente. Então se pensa também depois que o consumidor continue voltando aos órgãos de defesa do consumidor para ser orientado e para que não retorne aquela situação individual do superendividamento, né? E aí agora aproveitando para responder a pergunta dos pontos que a gente vem questionando mais nesses contratos, também para esclarecer o público, a gente tem visto uma primeira irregularidade que é preliminar, anterior às outras, que é no sentido de o consumidor não receber uma cópia do contrato. Então é muito sério, não recebe. São inúmeros os casos, não são um nem dois, a gente está perplexo porque o número é muito grande de consumidores que fazem um financiamento, que adquirem um empréstimo e que não têm um contrato. Isso é ilegal, né? É ilegal porque não pode nem vincular o consumidor, mas ao mesmo tempo o fornecedor tem um contrato com assinatura, né? Então, quase como com a agiota, né? É muito sério, é muito sério. A gente fica realmente perplexo com isso, porque o consumidor ele chega para reclamar, mas ele não sabe quanto que ele deve, qual o percentual de juros, quantas prestações que ele tem que pagar ainda. Ele simplesmente não sabe a sua situação. Então aí a gente tem que fazer um primeiro contato com o fornecedor para que ele encaminhe aquele contrato. Então esse tema é o primeiro que a gente conversa com o fornecedor e coloca. Ele tem que receber o contrato, né? Realmente é o básico do básico. Ele assinou, ele pactuou, ele tem que receber, né? A gente vem trabalhando outros temas também, dentro desse contrato, que a gente questiona, é a clareza do percentual de juros e o custo efetivo total. Ele tem que saber se hoje ele está pegando 5 mil, que ao final existem hipóteses em que ele vai estar pagando 10 mil.
Ele Sim. tem que ter ciência disso. Estou pegando 5, mas vou pagar 10. Mas vou pagar 10. Isso tem que estar claro para ele, para que não crie uma ficção de que aquilo é muito vantajoso para ele. Ele tem que saber medir até que ponto que aquilo é vantajoso para ele, se realmente ele precisa daquele crédito ou não. Essa é uma outra regra que a gente tem questionado bastante. Quando é dito isso publicamente nas propagandas, parece que tudo são flores, né? Quer dizer, pegue o dinheiro fácil. E a questão do crédito negativado? Exatamente. É um ponto que vocês questionam? A gente está começando a questionar esse crédito pré-negativado. Em que sentido? Se o crédito ele é fácil demais, e se ele é oferecido mesmo para um consumidor que não está pagando, porque o negativado ele não está pagando, ele está devendo, significa que deve haver alguma coisa nesse contrato para que isso se torne vantajoso para o fornecedor. Em especial a taxa de juros. O que tem que ser esclarecido para o consumidor é que se o fornecedor ele se propõe a oferecer um crédito, mesmo para aquele consumidor que já está devendo, significa que há uma chance de que ele também venha a não receber, que o consumidor venha a não pagar aquele fornecedor. Então, para que ele tenha um mínimo de garantia, em regra, o que a gente verifica nesses contratos é que o percentual de juros ele é ainda superior, que é o contrário do que acontece no empréstimo. E nunca aparece esse juro, né? Que dificilmente aparece, para eu não dizer nunca, mas dificilmente aparece. E que é o contrário da situação do empréstimo consignado, que como há uma garantia maior de que ele receba, esse percentual costuma ser menor. Então, o que mais a gente preza é que essas regras estejam claras. Então, o consumidor ele tem que ficar atento, porque em regra, nesses casos, o percentual de juros ele é muito elevado e ele tem que ter clareza de que ele pode, estando negativado, já estando em dívida, que ele pode estar pegando um valor, por exemplo, R$5.000 e terá que pagar ao final, em alguns casos, até o dobro disso. Então, o mais importante é que essas regras estejam claras. Doutora Sandra, como a gente está chegando ao final do tempo, só falar rapidamente sobre a questão da telefonia, porque é um dos problemas que tem maior número de ocorrências de reclamações de defesa do consumidor, né? Sim, o tema telefonia continua ocupando nacionalmente o ranking de reclamações. Também vem sendo muito trabalhado pelos órgãos de defesa do consumidor em vários aspectos. A gente coloca a questão de cobrança indevida, serviços não prestados, a gente se preocupa com a questão da publicidade, principalmente aquelas promoções em épocas festivas. Essa publicidade ela tem que ser também uma publicidade clara, ela não pode ter pegadinha. Então já se observou publicidade em que oferecia X minutos, 1.000 minutos, 1.000 torpedos, mas havia uma obrigação de o consumidor ter uma fidelização de tantos meses. Se preocupa também, os órgãos de defesa do consumidor se preocupam com a questão das cláusulas abusivas, com o serviço de atendimento ao consumidor. Sim, na semana passada, né? Infindáveis, né? Isso, na semana passada foi proferida sentença no Distrito Federal, numa ação proposta pelos Ministérios Públicos, pelos PROCONs, pelo Ministério da Justiça, condenando já uma empresa num valor grande. E a maior preocupação atualmente é de que o número de consumidores cada vez aumenta, os serviços são cada vez mais complexos, porque hoje não basta ligar, hoje se quer o acesso à internet. E, por outro lado, as operadoras têm que estar preparadas, estruturar a sua rede, ampliar a sua rede para que elas possam garantir esse atendimento ao consumidor. Tudo isso está sendo acompanhado pelos órgãos de defesa do consumidor. Doutora Sandra Lengrober, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que vocês vão ter muito trabalho aí daqui para frente nessa causa. Sim, a gente gostaria de aproveitar para colocar o nosso canal de comunicação, telefone 127, ou através do nosso site www.mpes.gov.br, no link da ouvidoria, em que inclusive pode ser feita denúncia anônima. E o Ministério Público agradece novamente. Muito obrigado.